Almas perdidas. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há uns 2 anos atrás com ele, em meados de agosto de 2016. E ele diz que nunca contou essa experiência para ninguém, e apesar de ser algo curto, foi muito intrigante. E ele diz que para manter a privacidade aqui, todos os nomes estão trocados, inclusive os nomes das cidades, está tudo trocado, tá? E diz que mais pra frente todos vão entender por que ele nunca contou essa experiência para ninguém. E porque ele precisa manter a privacidade também. O nome dele é Rafael, ele tem 40 anos e é professor em uma universidade em Marília, no interior de São Paulo. E em agosto de 2016, mais precisamente no dia 15 de agosto, uma segunda-feira, ele saiu de casa por volta das 7 da manhã para dar aula na universidade. E ele conta que a casa dele é muito próxima ao campus, é uns 4 quarteirões de lá, e por isso ele prefere ir trabalhar a pé. Fazendo esse trajeto, ele passa por um parque ao lado da universidade, um parque muito bonito, muito conhecido, bem arborizado, com parques infantis, quadras poliesportivas. A aula dele começava às 7h40 da manhã e naquele horário o parque estava praticamente vazio, né? Então ele lá caminhando em direção ao campus quando notou que vinha na direção dele 3 jovens e aparentavam ter entre 16 e 17 anos. 2 rapazes, que aqui ele vai chamar de Leonardo e Murilo, e uma jovem que ele vai chamar de Mariana. E eles estavam trajando uniformes escolares, uniforme de uma escola particular bem conhecida lá também. E os 3 estavam com a camiseta do colégio, calça jeans e tênis. E quando eles passaram, esses jovens passaram por ele, a Mariana, a moça, perguntou para que direção ficava aquele colégio. Ele disse que ficou surpreso porque eles estavam usando o uniforme do colégio. Por que eles perguntavam aonde ficava? Eles não sabiam onde ficava o colégio que eles estavam usando o uniforme? Além do que, eles estavam em agosto, não era começo do ano, começo das aulas, nada, já era agosto. Então, se eles estavam estudando lá, já era para saber onde estava, né? Onde era o colégio. Enfim, ele deixou isso de lado e indicou a direção para onde ficava o colégio, que não ficava muito longe dali de onde eles estavam. E eles agradeceram e seguiram na direção onde ele indicou. E ele disse que pôde reparar bem na fisionomia dos 3. A Mariana era uma moça magra, de longos cabelos castanhos e lindos olhos verdes. O Leonardo era de estatura mediana, magro também, usava óculos e tinha algumas espinhas no rosto. E por fim, o Murilo era baixo em relação aos outros e um pouquinho mais gordinho. Bom, ele seguiu o caminho dele, foi para a universidade, deu aula, deu a hora dele, 6 horas da tarde, terminou o expediente, voltou para casa a pé pelo mesmo caminho. E ao chegar em casa, depois da rotina diária de banho, jantar, né, tudo mais, aí no outro dia de manhã, na terça-feira, aí ele acordou, era umas 8 horas da manhã, mais ou menos, porque nesse dia ele não tinha que dar aula de manhã, ele entrava na universidade só na parte da tarde. E aí ele pegou o jornal para ler de manhã, o que é um hábito dele, ele diz, né? Sempre pega o jornal para ler de manhã, quando ele leu uma notícia que ele se arrepiou inteiro, gelou a espinha. Ele confessa aqui que ele descobriu que tem fios de cabelos em partes que ele nem imaginava, mas que arrepiou também. Lá no jornal estava a triste notícia de um acidente automobilístico, de um acidente de carro que ceifou a vida de 3 jovens. Bem na madrugada de segunda-feira. O carro onde os 3 jovens estavam capotou e os 3 de 4 pessoas que estavam dentro do carro morreram na hora. Mariana, de 16 anos, que estava no banco do passageiro, e Leonardo e Murilo, de 16 e 17 anos, respectivamente, foram arremessados para fora do veículo, pois estavam no banco de trás e sem o cinto de segurança. O motorista do automóvel, Marcelo, de 19 anos, lembrando aqui, pessoal, que os nomes estão trocados, as cidades estão trocadas, ok? O motorista de 19 anos sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu. O motorista era namorado da Mariana e primo do Leonardo. Eles voltavam de uma pizzaria quando sofreram o acidente, pois tinha chovido naquela noite e a pista estava molhada. E era justamente os 3 jovens que ele encontrou durante aquela caminhada, no parque, aquele dia de manhã. Ele sabe que eram eles porque estava estampado no jornal a foto dos 3 e eles estavam usando o uniforme do colégio.
Outro fator intrigante é que os três nem moravam em Marília, e sim em uma outra cidade, uma cidade que fica a uns 40 quilômetros de Marília, e que os três pertenciam a famílias tradicionais daquela cidade. E ele viu os três caminhando no dia seguinte ao acidente. Ele falou com a Mariana, sendo que ele nunca tinha visto os três na vida dele. Ele não podia ter alucinado, ele não conhecia aquelas pessoas, nunca viu na vida. E de repente ele descobre que esses jovens estavam mortos há horas atrás. E por que estavam de uniforme de colégio? Se eles estavam voltando de uma pizzaria, provavelmente no domingo à noite, é isso? Foi na madrugada de domingo para segunda, porque ele viu os jovens na segunda de manhã. Então seria pouco provável que eles estivessem de uniforme, né, voltando da pizzaria. E ele se pergunta até hoje, será que aqueles jovens não se deram conta que morreram? E aí retomaram a sua rotina usual, né, indo para a escola, colocando o uniforme, e perguntaram para ele onde ficava o colégio, porque o colégio que eles frequentavam ficava na outra cidade. Por isso o fato deles não saberem onde ficava o colégio na cidade do moço que nos conta esse relato. Enfim, ele diz que esse é o relato dele, até hoje ele não consegue explicar isso. E como ele disse, ele nunca contou essa história para ninguém e veio até nós compartilhar essa história porque acredita que aqui é um canal sério e que leva esses assuntos a sério. E ele diz que gosta bastante de assistir o canal, gosta de ver as histórias, mas espera do fundo do coração que ele não tenha mais nenhuma história para compartilhar. Ele gosta mesmo é de ser apenas espectador. Beleza. Vamos ao relato de hoje então, que é este daqui. As forças do mal têm suas estratégias. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulano e sempre acompanho os vídeos do canal. Quero parabenizá-los pelo compromisso e qualidade no que fazem. Agradeço, Ana, desde já por estar lendo o meu relato. Segue abaixo uma das muitas experiências sobrenaturais que já passei. Essa é uma das mais interessantes, pois ela mostra como as forças que não estão a serviço do bem arquitetam seus ataques contra aqueles que estão dispostos a ajudar outras pessoas a ter paz. É um relato meio longo, com vários detalhes, para vocês poderem compreender bem como e por que tudo aconteceu. Não há nomes no relato? Fique tranquila. Muito obrigada, vamos lá. Há muitos anos, eu faço parte de um grupo espiritualista que tem como objetivo o desenvolvimento em busca da libertação de nossas amarras pessoais, familiares e de tudo aquilo que limita-nos a termos paz e harmonia. Nesse grupo, usamos decretos, que são orações poderosas e que nos ajudam a desenvolver o amor, o serviço devocional ao próximo, sabedoria, equilíbrio das emoções e também nos libertamos de todo tipo de força espiritual negativa, sendo inclusive capaz de até exorcizarmos pessoas e ambientes em casos mais severos. Todos os serviços espirituais que fazemos são sempre em prol das nossas vidas e da vida de outras pessoas, seja de qual parte do mundo for, pois trabalhamos rezando pela libertação do mal que existe entre a humanidade. Acreditamos que nossos pedidos podem sim ajudar qualquer um onde quer que estiver, e nós sabemos muito bem como o plano astral está repleto de obsessores e todo tipo de força do mal, que só quer infernizar a vida das pessoas. Em suma, o serviço ao mundo e ao próximo são nossas maiores metas, pois são muitas as religiões onde as pessoas só estão preocupadas em pedir bênçãos para si mesmas. A fraternidade é nosso principal lema. Nosso grupo possui 2 dirigentes espirituais e elas têm um comércio na cidade, que de alguma forma misteriosa atrai as pessoas que sempre precisam de ajuda até essa loja. Tanto eu como os outros frequentadores chegamos lá assim, e pouco a pouco fomos nos transformando através da ajuda delas. Uma vez tendo sido tão ajudados, nos reunimos para então ajudar outros a também vencer os seus problemas. E com isso todo o tipo de frequentador já veio até nós.
com os mais diversos problemas possíveis e, consecutivamente, com as mais diversas companhias espirituais possíveis. E Ana, se tem uma coisa que irrita essas forças que não estão na luz, é aparecer alguém que queira ajudar suas vítimas a não serem mais escravas delas. É assim que você compra uma briga. Por falta de condições, a loja é o local onde fazemos nossas reuniões espirituais, mas é preparado e protegido com muitas, mas muitas orações para esse propósito. Ela acaba servindo como um ponto também para atender todos que ali entram e ampará-los em suas mágoas, adversidades e problemas diários. Ali é nosso espaço consagrado e acredite, nada que não for da luz põe os pés ali. As pessoas até entram, mas o obsessor não passa. Não foram poucas as vezes que eu vi enormes seres de mantos andando dentro do lugar. E não foram também poucas as vezes que entidades espirituais de outros segmentos confirmaram a presença de criaturas mal intencionadas que não conseguem entrar no local e ficam irados. Então, eles tentam arrumar alguma forma de entrar, mas um dia aconteceu e foi de uma forma muito estranha. Certa vez, uma mãe e sua filha, que estavam passando por problemas enormes na época, estavam frequentando muito a loja. A filha dela, com cerca de 20 anos, estava sofrendo muito com um gravíssimo caso de depressão. A garota é extremamente inteligente, formada em jornalismo, mas que não tinha forças para fazer nada devido aos fortíssimos remédios que tomava. Era muito triste vê-la anestesiada pelos antidepressivos, mal tendo forças para falar. Mas nossas dirigentes passavam horas conversando, orientando e ajudando como podiam a mãe e a filha, que, claro, estavam sofrendo também com problemas espirituais. A mãe chegou a relatar um episódio onde a filha teve um surto, onde suas feições mudaram e ela quebrou quase tudo que tinha em casa. Foram necessários 3 homens grandes para pará-la. E detalhe, a menina pesava menos de 50 quilos e media um pouco mais que 1,5 m de altura. Nossa. Enfim, no período em que essa mãe chegou, o comércio estava passando por uma crise. Os clientes sumiram e eram raros os dias que um deles aparecia. Este também era um período em que muitas pessoas passaram a fazer parte das reuniões espirituais e acreditamos que poderiam haver muitas forças contrárias, já que muita gente estava sendo ajudada. Como em todo lugar que lida com a espiritualidade, é necessário vigilância e cautela em tudo, pois são nas pequenas coisas que a discórdia pode entrar e criar uma brecha para essas forças desmontarem um grupo com o objetivo de recuperação de pessoas. Por isso mesmo seguíamos rigorosamente as orientações, rezando muito pela proteção do nosso local. Mas certa tarde, em uma quinta-feira, mãe e filha retornaram à loja e, enquanto conversavam, a garota começou a passar muito mal. A mãe disse que ela tinha passado de novo por problemas naquela semana. Inclusive, tinha tido outro ataque de não sei o quê. De repente, a garota vomitou no meio do estabelecimento. Foi uma sujeira daquelas. E elas ajudaram prontamente a garota. Ela pediu para ir no banheiro, que fica no fundo da loja, mas acabou fazendo as necessidades em toda a roupa, sujando o banheiro, vomitando ainda mais lá dentro, sendo necessário que o pai dela viesse buscá-la. Essa situação aconteceu em uma semana que eu não tinha passado na loja. Logo, eu não sabia de nada disso. O que conto a seguir fez sentido apenas depois. E foi muito bom para que tenhamos uma comprovação real do que vemos e sentimos espiritualmente. Eu fui até a loja no sábado daquela mesma semana, alguns dias após o incidente.
Alguns dos domingos do círculo espiritual, alguns dos amigos do círculo espiritual estavam lá. Diante da porta, antes mesmo de entrar, eu já não me senti bem. Ao entrar, tive a sensação de não conseguir respirar direito. Eu me lembro de olhar para as prateleiras e ver uma névoa acinzentada em todo o ar. E foi então que vi, de longe, lá no centro da loja, uma formação como nunca havia visto igual. Parecia uma enorme árvore do cerrado, seca, com grandes galhos finos e retorcidos que saíam do chão e se enroscavam em todo o teto. A formação era estranhamente irregular, feia e negra como um piche. Vi por um segundo aquilo ali e depois desapareceu. Como tudo no mundo espiritual quando eu vejo, né? Eu estranhei, é claro, e então reparei que todos estavam apáticos, desanimados. Ao cumprimentar minhas amigas, eu vi que principalmente elas estavam muito abatidas. Algo com certeza não estava certo, pois ali é um lugar daqueles onde você entra e sai renovado, de tão positivo que é. Não me demorei muito lá nesse dia, o que era raro, e logo fui embora para casa. Com um peso nos ombros, pela primeira vez me sentindo mal. Os dias se passaram e na quarta-feira retornei lá. Dessa vez foi completamente diferente ao entrar. O ar não estava mais carregado, não havia nem sinal daquela bizarra formação e estava tudo leve e alegre como sempre esteve. Nessa tarde, passei muitas horas lá e, aproveitando o baixo movimento, elas me contaram o que havia acontecido com elas nos últimos dias. Elas relataram que, após o incidente com a garota na semana anterior, elas começaram a se sentir muito mal já no mesmo dia. Naquela noite foi terrível para dormir e foram várias as vezes que acordaram sufocadas, como se alguém estivesse apertando seus pescoços. Quero ressaltar que elas são muito sensitivas e já até atuaram como médiums de desobsessão em casas espíritas durante muitos anos. Com isso, elas passaram a rezar mais, acreditando ser alguma energia contrária ou algo do tipo. Mas no dia seguinte tudo ficou pior e até acordaram com machucados pelo corpo. O gato delas adoeceu, coisas da loja começaram a queimar e elas passavam mal, cada vez mais com dores de cabeça que não passavam nunca. Com episódios de vômito e diarreia. No final de semana, elas não estavam se aguentando nas pernas, não estavam se aguentando em pé. Sentiam-se com as forças sugadas e começaram a tentar entender de onde aquilo estava vindo, pois com certeza algo deveria estar oculto ali dentro e precisavam fazer algo mais forte. Foi então que invocaram determinados seres espirituais para o exorcismo do local e de si mesmas, para que o que é que estivesse ali fosse revelado. Então, uma delas viu um mentor se aproximar e levá-la, em nível espiritual, até onde aquilo estava. E pasmem, ela viu uma forma horrenda, negra como piche, grudada no teto e grudada no chão e indo até o teto. Aquilo estava exatamente onde a garota havia vomitado dias atrás. Aquela mancha negra estava concentrada ali, mas havia já se espalhado também por todos os lugares da loja. O mentor se aproximou e disse a ela: "Isso veio de dentro da garota. Foi assim que isso entrou aqui. Ele usou ela." Nunca tinha passado pela cabeça delas que algo assim poderia acontecer. Aquela coisa não era um espírito, mas sim um parasita astral extremamente negativo que estava fazendo uma espécie de armadilha para enfraquecê-las a partir de dentro.
para sabe-se lá o que mais de negativo conseguisse entrar depois. Então ela viu esse mesmo mentor arrancar a criatura dali. Ela disse que ouviu nitidamente aquilo gritando ao ser arrancado, e então a visão desapareceu. Após isso, já se sentiam muito melhores. Foram se recuperando rapidamente e tudo se ajeitou. Não preciso dizer o quanto fiquei pasmo com o relato delas, e ao ver como o que tinha sido revelado a elas batia exatamente com o que eu tinha visto dias atrás. Talvez, se eu tivesse contado naquele sábado que eu vi, eu já teria as alertado que havia algo estranho e teria evitado o perrengue que passaram. Mas nessa época eu também não levava tão a sério as coisas que eu via, pois eu achava que eu poderia estar imaginando coisas. Hoje aprendi a dar atenção para o que sinto e vejo, que inclusive já me livrou de muitos problemas. Hoje está tudo em paz, inclusive a garota do incidente se recuperou da depressão nos últimos anos, já não toma mais remédios e está muito feliz. Para nossa felicidade, graças a Deus. Termino este relato com a intenção de passar o que todos nós aprendemos nessa experiência. Que as forças que estão a serviço do mal tramam sim, são sorrateiras e que, dependendo dos seus objetivos sinistros, podem usar pessoas em seus métodos mais bizarros de ataque. Trabalhar a serviço da luz nem sempre é tão lindo e fácil, pois constantemente tornamo-nos alvos de criaturas que querem nos atrapalhar em nossa missão, e que conhecemos o mundo espiritual não nos torna insetos insetos, gente, peraí que eu que tô ficando vesga aqui, ó. E quero dizer também que conhecermos o mundo espiritual não nos torna isentos das investidas dele. Mas se somos livres, devemos sempre ajudar outros a terem sua liberdade também, mesmo que isso tenha um preço a ser pago. No final, sempre valerá a pena, pois somente o bem vence. Muito obrigado por ler meu relato, Ana. Amo você. Em breve enviarei outro. Sucesso para o canal, muita luz para sua vida e para a família. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, então será que através de fluidos um bicho pode se instalar na nossa casa, no nosso estabelecimento? Meu Deus, se ela vomitou lá dentro e através do vômito, uma larva astral, ele estava com ela lá dentro e através do vômito ali ela se instalou? E essa mistura de físico com o espiritual se a pessoa cuspir em casa, se a pessoa, sei lá, planta alguma coisa ali, faz alguma coisa. Fiquei agora pensativa, hein? Alguém tem uma história parecida, alguma coisa que pode corroborar aí? Manda o relato pra gente, põe nos comentários aqui, tá bom? Vamos ver esse daqui que é mais curtinho. Naftalina. Tinha um programa na rádio, vocês lembram? Que chamava Naftalina, que acho que tocava música antiga. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, tenho 17 anos, sou de Goiânia e será uma honra ter essa história lida por você. O relato não contém nomes. Muito obrigada, vamos lá. Bem, essa história não é minha, mas sim do meu namorado. Olha lá, vamos dar o nome para ele de João, tá bom? Ele me deu permissão para mandar a história para o canal e eu não perdi a oportunidade. Ele é muito sensível, assim, para o lado espiritual, então eu tenho muitos relatos para mandar. Mas vamos começar logo, vamos começar esse aqui logo, senão vai ficar muito longo. Imagina, é curtinho. Ele tem uma irmã mais nova, de 1 ano e 8 meses, e nesse dia ela estava com ele no quarto dele, brincando, fazendo bagunça, mas do nada ela começou a olhar para o teto, apontando e seguindo com o olhar ao mesmo tempo, e ficou falando: mamãe, papai, mamãe, papai.
O João, meu namorado, já assustado com a situação, repreendeu seja lá o que ela estava vendo e na mesma hora ela disse: "Sumiu, cadê? Cadê?" Passou um tempo, eles foram para a cozinha e do lado da cozinha tem um quartinho, como se fosse um quarto de hóspedes. Do nada, de novo, ela começa a apontar e falar: "Bicho, bicho, não pode, bicho, não pode." Daí ela correu para cima do João com medo e novamente ele repreendeu e começou a orar. Daí ela disse que o bicho tinha sumido. Estavam lá ele, a mãe dele e a irmã. Ele e a mãe estavam já com muito medo, estavam arrepiados. Passou-se pouco tempo e a mãe dele, para dar uma distraída, foi dar um banhinho na irmã, na filha dela, na irmã dele, e até aí tudo bem. Quando de repente a mãe dele chama por ele e diz que estava saindo um cheiro muito forte. Ela estava sentindo um cheiro muito forte de naftalina. Lá eles não usam naftalina para absolutamente nada. Então, da onde vinha, né? O cheiro. Mas só eles dois sentiam esse cheiro. E esse cheiro ficava apenas em um minúsculo corredor que dá para a porta do banheiro, do quarto do João e na cozinha. É o corredor que dá para a porta do banheiro, o quarto do João e a cozinha, é isso? O cheiro de naftalina era muito forte e não saía daquele lugar específico. E foi isso, eu pesquisei algo para ver se tinha algum espírito que tinha cheiro de naftalina, mas eu não encontrei nada. E até hoje essa história segue sem explicação. Algum assombrado já passou por isso? Ou então alguém sabe me dizer o que seria esse cheiro repentino e sem explicação de naftalina? Muito obrigada, Ana, um beijo na família e que você continue com esse trabalho incrível. Um beijo para você, muito obrigada. Então, talvez cada espírito possa aparecer com o seu cheiro específico. Talvez esse espírito aí guardava suas roupas num guarda-roupa com naftalinas, e aí ele tinha esse cheiro característico de naftalina. Mas quem é esse espírito aí é difícil dizer. Será que um ex-morador? Será que é só um espírito passando por aí e resolveu brincar com a criança? Será que é algum avô, bisavô, tataravô dessa criança? Ela falava papai e mamãe porque ela olhava, então tinha um homem e uma mulher, talvez que ela identificou como pai e mãe por estarem juntos, não sei. Aí tinha um bicho e... Então, vai saber, né? Mas é que assim, de repente, por exemplo, você sabe, eu senti aqui aquele cheiro específico do perfume que a fulana usava, entendeu? Ou não, o Beltrano que morreu, ele tinha, sabe, ele fumava cigarro de palha, então ele tinha aquele cheiro específico do cigarro de palha. Aí um dia está no local e sente o cheiro do cigarro de palha. Você fala, eu acho que é o fulano, o espírito do fulano, entendeu? Cheiros característicos, às vezes, das pessoas. Mas agora eu não sei quem pode ter esse cheiro de naftalina. Eu acho, né? Não sei. Só se tem alguma entidade aí com esse cheiro. Casal maledito. Boa noite, Ana. Acompanho o canal desde 2018 e demorei para escrever esse relato por falta de tempo mesmo. Espero que leia. Todos os nomes estarão trocados. Pode me chamar de fulana. Muito obrigada. Bom, aqui em casa, na época, morávamos eu e meu marido, senhor e senhora fulanos. O ano era 2019. Estávamos terminando de construir a nossa casa, porém já estávamos morando, pois não queríamos mais ficar na casa da sogra, mãe do meu marido. O meu marido, senhor fulano, tinha um primo, que vou chamar aqui de João, também casado com a Maria. E eles começaram a frequentar nossa casa. No começo estava tudo certo, a amizade era grande, mas a inveja também. A primeira coisa que notamos foi que ele, o João, o maledito, ficou chocado com o registro que compramos para colocar no banheiro. Ana, sabe aqueles de inox? Então, no outro dia o nosso pedreiro veio arrumar e não estava funcionando, sendo que era novinho, estava tudo certo. Mas enfim, isso foi só o começo.
Quando compramos uma geladeira nova, daquelas de inox também, sabe, Ana, eu sempre quis os meus móveis todos nesse tom, que é inox que fala, né? Aquele que é tipo, é inox, né? Que é cinza, assim. Sempre eu quis meus móveis todos nesse tom. Mas quando eles viram, depois de uma semana, minha geladeira queimou. Queimou, Ana! A geladeira era novinha. Tava na garantia. Mas como era muito demorado, decidimos arrumar no particular mesmo. Nossa. Alguns meses depois, a Maria, a Maledite, me convidou para ir na sua casa. Na verdade, eu só fui porque tinha que levar uma peça que o meu marido encomendou para o marido dela. Caso contrário, eu não teria ido, pois parece que ela me convidou para ir lá só para eu ver as coisas dela. Chegando lá, me deparei com uma geladeira e o sofá iguaizinhos aos meus. Depois disso, eu prometi para mim mesma que eu não ia na casa dela mais, pois só fui mesmo para levar a peça. Desse momento em diante, o meu marido trabalhava em 2 empregos e eu em 1. E não tínhamos dinheiro para nada. Não sobrava R$1. No mesmo ano, eu falei para Maria, a Maledite, que eu ia parar de tomar o meu anticoncepcional, pois queríamos ter um filho. Você não vai acreditar. Meses depois, quem aparece grávida? Ela mesma, a Maria. Ana, quem tem inveja de ter um filho? Eu sei que a maioria das mulheres sonham em ser mãe, mas ela não era uma dessas mulheres. Enfim, fiquei chocada, pois eu não engravidava e ela, que nem queria, já estava lá quase ganhando o nenê. A partir desse momento, eu cortei a amizade. Quando eles mandavam mensagem que queriam vir na minha casa, eu sempre dizia que estava trabalhando, eu não estava em casa. Mas o meu marido ainda conversava com o Maledito, pois trabalhavam juntos. Até inveja de ter 2 empregos ele teve, pois começou a trabalhar na mesma empresa que o meu marido, e meu marido sempre teve um sonho de comprar uma caminhonete antiga, uma Ranger 4x4. E compramos. Enquanto não era nossa, Enquanto não era nossa ainda, nunca tinha estragado. Era uma caminhonete ótima. Mas foi a gente comprar e o casal Maledito colocar os olhos que o nosso carro só ficava no conserto. O Maledito sempre dizia que ele queria uma caminhonete, mas não velha. Mas nós ficamos sabendo que ele queria era a nossa, pois antes de comprarmos ele falou com o antigo dono. Até que um dia o meu marido, como sempre, arrumando a caminhonete na garagem, ela desandou e acabou batendo em um carro e capotou. E eu, na época, grávida, levei o maior susto. Quase desmaiei, achei que meu marido estava dentro. Mas graças a Deus foi só danos materiais mesmo. Mas é isso, Ana. Como a inveja pode atrapalhar as nossas vidas. Isso que eu contei foi só algumas coisas, mas Deus é justo. Hoje temos nosso filho com muita saúde e tudo está se ajeitando para nós. Estamos com a caminhonete no conserto ainda, pois foi esse ano que ela capotou. Mas logo estaremos com ela. Vou enviar a foto em anexo, mas não veio nada, tá? Não veio foto. Somente para você. Tá. Obrigada por ler o relato. Desculpa se tiver algum erro e o relato for longo. Não, não é longo, não. Mas é isso. Beijos, Ana. Não veio foto, tá? Mas tudo bem. Gente. Então, às vezes a gente fica assim, pensando, será que é? Às vezes eles admiram, né? Querem, né? Porque às vezes acontece de você ver alguma coisa com outra pessoa, realmente gostar e realmente querer, né? Mas na admiração, sei lá, agora, quando começa a ser um negócio seguido, sei lá, você percebe um pouco ali na outra pessoa uns comentários, às vezes, que não são tão legais a respeito do seu sucesso ou da sua felicidade. Você percebe, né? Um negocinho assim, às vezes a pessoa, no fundo, eu acho que às vezes a pessoa sente, porque a gente tem que tomar cuidado para também não achar que tudo é inveja, né? Porque é inveja do fulano, porque é inveja. Mas eu acho que algumas coisas a gente acaba, não sei.
sentindo que não sentia uma energia legal vindo ali nessa da resposta. A mulher que me atacou no hospital. A moça que nos conta esse relato tem 43 anos e mora em Andaraí, na Bahia. Mas quando isso aconteceu, ela tinha 23 anos e estava grávida da filha caçula dela. Passou por uma gestação muito complicada, tinha enjoos muito fortes, vivia internada e a saúde dela só piorava, até que ela teve recaída e foi para o hospital novamente internada. E ficou num hospital da cidade dela que foi construído em 1828. E diz que colocaram ela no último quarto do hospital, que era um quarto enorme, que tinha uns 15 leitos. E ela conta que tinha uma cama ao lado da cama dela que durante o dia, vira e mexe, fazia barulho. Ela estralava assim como se tivesse alguém que estivesse deitando em cima dela. E ela conta que passava o dia inteiro naquele quarto sozinha. Raramente aparecia alguém lá. De vez em quando o médico visitava ou a enfermeira para dar o remédio, mas era só isso. E ela já estava começando a ficar com medo daquela cama ali do lado que vivia fazendo aqueles barulhos. Ela tinha tanto medo que não conseguia dormir à noite. E sempre que o marido dela ia visitá-la, ela comentava com ele sobre esses barulhos dessa cama. E ela dizia que ela estava com medo e que ela queria ir embora para casa. Mas ele disse que talvez fosse só rato ou barata que fizesse esse barulho. Mas dentro dela ela tinha certeza que aquilo era algo anormal. Então, para amenizar o medo, ela pediu para que ele trouxesse para ela uma Bíblia, para que ela lesse todos os dias antes de dormir. E ele levou a Bíblia. E naquele mesmo dia ela abriu a Bíblia, leu o Salmo 91 antes de dormir e colocou a Bíblia aberta ao lado da cama, na mesinha de colocar água, essas coisas que tem ao lado da cama. E naquela noite ela conseguiu dormir. E então ela acordou assustada no meio da noite, de novo com os barulhos daquela cama. Ela conta que o hospital estava assim, num completo silêncio. Era mais ou menos 1h da manhã e parece que não tinha ninguém no hospital, nenhuma voz ela ouvia de ninguém conversando, nada. E então ela olhou para a cama e viu descer da cama ali uma mulher loira, muito pálida, de vestido e pantufas e uma barriga bem grande. Ela estava grávida. E essa mulher veio na direção dela com muita fúria e colocou uma mão na cabeceira da cama e a outra mão ela começou a sufocar a moça que nos conta esse relato. Aquela mulher estava determinada a matá-la e ela conta que ia morrer porque ela já estava fraca, ela não conseguia mais se defender, já estava debilitada devido aos problemas que ela estava com aquela gestação. E aquela mulher continuava apertando a garganta dela quando ela se lembrou da Bíblia que estava do lado da cama. Então ela esticou o braço com muita dificuldade enquanto aquela mulher grávida enforcava e ela conseguiu tocar com as pontas dos dedos a pontinha da Bíblia. E assim que ela tocou a Bíblia, aquela mulher soltou o pescoço dela e voltou para trás de costas flutuando e desapareceu na mesma cama que ela ouvia os barulhos. Ela entrou em desespero, sentou na cama, começou a chorar e não conseguiu dormir aquele dia. Ela viu o dia amanhecer. Pela manhã, o marido dela foi visitá-la e encontrou ela chorando. Ela contou o que aconteceu e ela falou que queria ir embora, porque ela tinha mais 3 filhos pequenos em casa que estavam aos cuidados da mãe dela. E já fazia 8 dias que ela estava internada naquele hospital e ela não melhorava em nada. O marido dela foi então conversar com o médico, disse que ela já estava lá há algum tempo, que ela não estava melhorando e que ele queria tirar ela do hospital para ir para casa. Então o médico pediu para ele assinar um termo de responsabilidade para tirá-la do hospital e ela enfim recebeu alta. Foi embora do hospital e disse que foi um alívio ir embora daquele hospital. E hoje, 20 anos depois, ela ainda lembra desse ocorrido. Só não consegue entender o porquê da fúria daquela mulher grávida. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Meu quarto assombrado. A moça que nos conta esse relato é de Santa Quitéria do Maranhão, a uns 365 quilômetros da capital. Mora no bairro Passarada. Hoje ela tem 17 anos, mas isso aconteceu quando ela tinha 15 anos, lá por 2014. Ela conta que estava em casa com a mãe dela, o irmão e uma amiga da mãe dela, que foi passar férias lá na casa dela.
E ela conta que quando termina de almoçar, tinha o costume de dormir um pouco de tarde. E no primeiro dia que a amiga da mãe dela chegou, que foi para dormir na casa delas, como de costume, ela almoçou e foi para o quarto para deitar um pouco. Era 1h35 da tarde, mais ou menos. Então ela colocou uma música no celular, não colocou fone de ouvido, deixou a música tocando assim no celular mesmo, colocou embaixo do travesseiro e deitou. E quando ela estava ali quase dormindo, mas ainda não estava totalmente dormindo, ela abriu um pouco o olho e viu um homem negro parado em frente ao guarda-roupa dela. Ele estava ali em pé, olhando para ela. E ela conta que tentou se mexer, mas não conseguiu, ficou paralisada. Então esse homem se aproximou e ficou perto do ventilador dela. E deu uma gargalhada tão forte, uma gargalhada tão feia, diabólica mesmo. E ela conta que tentou gritar, mas também não conseguiu. E como ela estava deitada de barriga para baixo, estava com a palma da mão para cima, assim, ela sentiu que ele colocou alguma coisa na mão dela. E no que ela fechou a mão, disse que parecia ser o celular dela. Quando ela conseguiu se mexer, já não tinha mais nada no quarto dela, muito menos na mão dela. Aí ela se levantou, não conseguiu mais dormir, né? Mas também não contou nada para ninguém, só fez uma oração ali quietinha. Saiu do quarto dela e foi para a sala assistir TV. Naquela mesma noite, ela foi dormir, né, no quarto dela, e ela conta que dorme sozinha. Ela tem um quarto dela e o irmão tem o quarto dele, então eles dormem sozinhos em seus quartos. Quando ela acordou de madrugada com um barulho de alguém andando dentro do quarto dela. E era alguém, parece que de tamanco, sei lá, que andava para lá e para cá. Mas ela não via ninguém, ela só escutava. Era como se fosse passos de alguém com salto ou algo assim. Tava tudo escuro, porque durante a noite ninguém deixa nenhuma lâmpada acesa na casa. Mas de repente ela viu uma luz vermelha iluminando aquele ser que andava dentro do quarto dela. E novamente ela não conseguia se mexer, mas diz que ela gritava, dessa vez ela gritou, e ela gritava tanto, mais tanto, só que parece que ninguém conseguia ouvir, porque ninguém ia socorrer ela. E ela conta que esse ser parecia um homem, mas estava vestido de mulher, e diz que ele era muito feio e tinha o corpo vermelho, e usava uma saia longa e vermelha também, e um tamanco vermelho horrível. E esse ser começou a dançar no quarto dela todo, inclusive pelas paredes. Agora imagina a cena, aquele ser vermelho que parecia homem, vestido de mulher, com um tamanco, começou a dançar no quarto e dançava nas paredes, subia na parede. E quando aquele ser parou de dançar, ele foi na direção dela e parou nos pés dela. E aí ele pegou um pé dela, levantou até uma certa altura e soltava o pé dela que caía na cama. Pegava, levantava o pé dela, não muito alto, e soltava e o pé dela caía na cama. Ela entrou em desespero, óbvio. Ela estava ali na cama dela, sem poder se mexer, e nem gritava mais pela mãe ou pelo irmão dela. Ela só clamava a Deus ali. E pediu para Deus para que a socorresse daquele demônio. E ela conta que clamava com muita fé, quando aquele ser largou o pé dela. Só que aí parecia que ele ficou com raiva por ela ter clamado a Deus. E aí ele saiu dos pés dela e foi até o rosto dela, até a cabeça dela. E colocou o rosto dele bem perto do rosto dela. E ficou ali, olhando para ela. Mas ele não encostava nela. Ela conta que o rosto dele era vermelho. Ele tinha olhos redondos e tinha chifres. Que sem mentira nenhuma, ele tinha chifres, só que eram chifres pequenos. Então era um capeta mesmo. E também tinha dentes horríveis. Ela conta que nem gosta de lembrar disso. E ela conta que ele ficava dizendo umas coisas que ela não lembra. Ela só lembra que ela também, enquanto ele falava aquilo, ela também falava com ele. E ela só lembra que ela dizia: "É mentira, você é mentiroso, sai daqui." Só isso que ela lembra que ela dizia. Mas ela não lembra o que ele falava. E quando ela clamou a Deus novamente, que pediu para que ele a libertasse daquilo, foi que ela conseguiu se mexer e ela saiu correndo e acendeu a luz na hora. E tentou imediatamente abrir a porta do quarto dela, só que a chave não girava, estava dura, ela não conseguia abrir a porta do quarto dela. Ela ficou com muito medo, desesperada, ela já estava chorando e olhou para trás para ver se aquilo não vinha atrás dela, né? Só que não tinha mais nada no quarto dela. Então ela começou a bater na porta e começou a chamar o irmão dela, que dormia no quarto do lado.
E chamando o irmão dela quando ele acordou e foi até a porta do quarto para ver o que estava acontecendo. Foi, menina, fica me acordando uma hora dessa. Abre a porta pra mim, eu vou jogar a chave. Ué, por que tu não abre? E ela não respondeu nada, só tirou a chave do trinco e jogou por cima da parede. Porque ela conta que a casa dela não tem forro, sabe? É a parede e aqui em cima o telhado. Então fica um vão entre os cômodos, assim, né? Fica com comunicação, não tem o forro aqui no final da parede. Daí o irmão dela pegou a chave, que caiu pelo outro lado, e abriu a porta ali facilmente. Aí o irmão dela virou, saiu e voltou pro quarto dele. Nem perguntou o que estava acontecendo, por que ela estava ali desesperada, simplesmente virou e voltou a dormir. E ela disse que ficou ali na porta do quarto, ela também não foi acordar a mãe dela. Até porque a mãe dela disse que tem um sono muito pesado, ia demorar até ela chegar e acordar a mãe dela, porque ela disse que tinha que passar pela casa inteira escura até chegar na mãe, então ela não queria passar pela casa escura. Então ela se ajoelhou ali do lado da cama dela mesmo e começou a orar. E depois disso parece que ela ficou mais calma, então ela voltou a deitar de novo, assustada ainda, mas com uma coragem. Parece que Deus deu uma coragem para ela diz aqui, até porque nem o irmão nem a mãe dela foram saber dela, né? Porque que ela estava desesperada, porque ela estava com medo. Então parece que veio ali uma coragem nela e ela voltou a deitar para dormir de novo. No dia seguinte ela contou o que aconteceu para a mãe e para o irmão. E os dois ficaram horrorizados e disseram que realmente não escutaram ela gritar. E o irmão dela ainda, que ficou muito assustado, disse que ainda bem que ela não contou para ele aquela noite o que ela tinha visto, porque senão ele não ia conseguir dormir e ia ficar horrorizado também. Depois disso, ela diz que sempre faz oração, pedindo a Deus proteção contra todo esse tipo de coisa. E a partir desse dia, essas coisas pararam de acontecer, até porque agora ela dorme no quarto com a mãe dela, porque o pai dela trabalha em São Paulo. Então agora acabou que ela e o irmão dormem todo mundo no mesmo quarto, com a mãe. Mas que quando o pai volta de São Paulo, ela tem que dormir no quarto dela. Tem que encarar. Meu, que visão horrível. Parece coisa do filme do James Wan, sabe? Invocação do Mal, assim, aquele ser bem estranho. Meu, eu não sei o que eu faço se eu tenho uma visão dessa. Acho que eu morro. Só Deus mesmo pra dar força pra gente aguentar ver um negócio desse. E você, o que faria se visse algo assim no seu quarto? Deixa nos comentários aqui. A menina do beliche. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu há muito tempo atrás, na época de infância dela, quando os pais decidiram que ela e a irmã deveriam dormir sozinhas em seus quartos. Então ela conta que nessa antiga casa havia 3 quartos. Em um quarto dormiam os pais dela. No outro quarto, uma parente muito próxima da família. E o terceiro quarto era bem menor que os outros e ficava lá no fim da casa. E o quarto tinha apenas um basculante baixo, não era nem uma janela, era um basculante assim baixo. E foi onde passou a dormir ela e a irmã Júlia. E como na época eles não tinham muito dinheiro, o pai delas decidiu apenas tirar a bagunça daquele quarto, que era tipo um quartinho de bagunça, tirou as coisas daquele quarto e colocou assim só 2 colchões no chão para elas, os brinquedos dela e uma TV. Os brinquedos delas, né? E uma TV com DVD para elas se distraírem ali, escutar os CDzinhos de músicas delas, enfim. Para elas não se sentirem sozinhas de noite e tal. Mas, na opinião dela, para ela, isso mudou. Essa tranquilidade, mudou depois que o pai decidiu comprar um beliche. Eles compraram esse beliche de um colega distante deles que fazia anos que estava sumido. E de repente o cara reapareceu vendendo esse beliche aí a preço de banana. O beliche custou apenas R$80 e ele estava em perfeito estado, novinho, não tinha um arranhão naquela boa madeira que ele era. E diz que todo mundo da família estava empolgado, principalmente ela e a irmã, porque elas nunca tiveram assim uma coisa dessas, tipo um quarto, uma cama só para elas. Então a irmã dela, Júlia, escolheu a cama de cima para dormir e ela ficou com a cama de baixo, mas tudo bem. Nas primeiras semanas foi tudo ok, tudo certo, nada de anormal aconteceu, nenhuma dificuldade havia surgido, só o fato das duas não gostarem muito de dormirem sozinhas.
Mas isso era o de menos, né? A maioria das crianças nessa idade não gostam de dormir sozinhas. O problema começou a acontecer quando, às vezes, a irmã, às vezes ela, acordavam de madrugada alegando ter pesadelos e terror noturno. E uma coisa irrelevante que parece que ninguém deu atenção ou ninguém percebeu, senão ela e o pai, e se perceberam também não relacionaram a chegada do beliche na casa, foi o fato de várias vezes durante a noite acordarem com o chão forrado daqueles formigões pretos. Mas enfim, como ela disse, no quarto havia apenas um basculante baixo e era ali que os pais dela viam a menina. Às vezes a viam dentro do quarto, às vezes fora do quarto. A menina também os observava na cama, com um olhar vidrado e uma forma fantasmagórica. E ela faz aqui uma pequena observação, de que quando ela era criança, ninguém descreveu para ela como era essa menina que aparecia aí na casa. Mas sempre que ela ouvia falar sobre essa menina na casa, vinha na mente dela uma forma, uma imagem que ela vai descrever aqui mais à frente. Mesmo sem saber por que vinha aquela imagem, porque ela não tinha a descrição da menina, porque ela não tem lembrança de ter visto a menina, mas ela tem essa imagem na mente. Porque anos depois, conversando com o pai dela, o pai descreveu essa menina para ela. E surpreendentemente, era da mesma forma que ela costumava imaginar a menina. Bom, era uma menina com cachos, cabelo ruivo, né? Quase ruivo e cachos largos, cachos grossos assim no cabelo. Uma pele muito branca e vivia usando um casaco grosso de crochê vermelho com botões e um vestido verde escuro comprido. E até hoje ela tem lembranças da presença dessa menina aterradoramente triste, observando pelo basculante. Só que ela diz aqui que o estranho é que ela não se lembra de ter visto a menina. É uma lembrança, é como se fosse uma lembrança meio desconexa. Sei lá, talvez um sonho que ela teve com a menina, talvez. Mas essas lembranças só apareceram uns 3 anos depois do ocorrido. Bom, enquanto a presença dessa menina assombrava o quarto dela e da irmã, os pais tentavam fazer de tudo para amenizar a situação. Os pesadelos, as formigas que só ela e o pai percebiam, os barulhos à noite, barulhos de passos à noite e até o basculante, que quando eles iam dormir estava fechado e no dia seguinte, quando acordavam, estava totalmente aberto. E com o pano que eles usavam para evitar que a claridade entrasse no quarto, jogado do lado de fora. Fora os pesadelos, terrores noturnos, dor de ouvido que aumentou e piorou muito nela e perturbações emocionais nos pais delas. Aí, quando a saúde deles, a disposição deles e os eventos sobrenaturais começaram a piorar, tipo a irmã dela acordando todas as noites chorando, ou ela mesma, a moça que nos conta esse relato, passava o dia na cama, sem energia para nada e várias vezes com muita dor no ouvido. Quando essa situação se tornou insustentável, os pais dela tiveram uma ideia para talvez distrair a menina. Fizeram uma boneca para a menina. Na verdade, pegaram uma bola e vestiram a bola com uma roupinha igual a menina, com um casaquinho vermelho e um vestidinho verde. E realmente parece que a menina deu uma trégua quando eles colocaram essa boneca o mais longe possível do quarto das meninas. E depois de vários meses e muita oração, quando essa trégua parecia que estava terminando, os pais decidiram fazer o que eles deveriam ter feito desde o início: se livrar do beliche, tentar devolver o beliche. Então procuraram o colega lá, o vendedor do beliche, mas procuraram, não encontraram, simplesmente não encontraram mais o homem, parece que evaporou. Então eles doaram o beliche para uma vizinha, que ficou com tanto medo que entalhou ali pequeno, mas bem visível, o nome dela no beliche. E a perturbação do beliche terminou.
Ela acha que nada mais aconteceu ali com a vizinha, não aconteceu nada. E se aconteceu, ela não contou, porque o beliche até hoje está com ela. Mas ela diz que não foi nem de longe o último caso sobrenatural que aconteceu na casa dela. Vamos para o próximo. Esse daqui já é maiorzinho, tá? Não sei também se é, ó. Efeito Mandela, falha na Matrix ou um portal por onde eu passei? Ou um portal por onde passei? Aqui já fica a dúvida, não se sabe se é realmente um efeito Mandela, mas vamos ver. Olá, eu estava procurando saber mais sobre o efeito Mandela e no Recomendados tinha um vídeo de vocês e achei interessante. Acabei assistindo e agora estou perdida nos vários vídeos de vocês, que aliás eu adorei. Mas vamos ao que interessa, né? Obrigada. Então, eu não sei se isso se enquadraria no efeito Mandela. Talvez uma falha na Matrix, como eu gosto de chamar esse ocorrido. Mas é algo que aconteceu comigo e com os meus pais há alguns anos, e sempre que paro para pensar, fico muito intrigada. Em julho de 2014, os meus pais e eu fomos para a Chapada dos Veadeiros, ficando cerca de 7 dias na cidade de Alto Paraíso. Na ocasião, eu estava com 16 anos. Enfim, lembro que chegamos na cidade, era no meio da tarde, cerca de 3:30 da tarde. Como estávamos cansados da viagem, pois fomos de carro, chegamos, tomamos um banho e deitamos. Dormimos por bastante tempo e quando acordamos, já descansados, fomos andar pela cidade durante a noite para conhecer. Como eu não conheço o canal direito ainda, eu não sei se já houve relatos do tipo nesse lugar. Lá é mais uma vila, na verdade. Eu lembro que tinha poucas ruas e me lembro perfeitamente da avenida, pois é lá que tem as lojinhas para turistas comprar lembrancinhas, essas coisas. Nós entramos nas lojinhas que mais chamaram a nossa atenção, mas tinha uma que era diferente. Eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje isso. Ela ficava um pouco abaixo do nível da rua, então tinha uns 3 degraus para descer. E ela ficava na esquina. Enfim, entramos na loja. Era como se estivéssemos em outro lugar. Era uma loja bem mística, diferente das outras. Eu lembro que tinha 2 vendedores. Um era moreno e tinha o cabelo bem liso, que me lembrou pessoas indianas. E o outro, eu não me lembro muito bem da sua fisionomia, mas não era tão moreno quanto esse primeiro. A loja era incrível. Tinha uma energia tão gostosa, era diferente, sabe? E tinha uma música de fundo que parecia também ser indiana. Era uma música diferente, mas que tinha tudo a ver com a loja. E tinha um cheiro tão gostoso nela, um incenso tão suave, que deixava o lugar mais aconchegante ainda. Nessa loja tinha várias coisas, tinha tecidos, várias miniaturas de elefantes, muitas coisas mais, das quais eu não me lembro tão bem. Mas tinha espelho dos mais variados tipos, tamanhos. E a minha mãe simplesmente se apaixonou por um espelho. Ela queria muito comprar ele. Mas ela tem uma mania de gostar das coisas, não comprar na hora e depois acabamos não voltando no lugar e ela não leva as coisas das quais se interessa. Essa se chama Ana Paula, tá? Fica pensando muito na situação e perde. Tá? Perdi muita coisa assim já, tonta. Bom, ainda mais que era nosso primeiro dia na cidade. Eu sempre deixo para depois. Depois a gente passa aqui. Eu vou ver se eu acho mais barato. Aí eu tomo no rabicó. Bom, então era nosso primeiro dia na cidade. Então ela disse que não ia levar porque poderia encontrar algum espelho que gostasse mais. Exato, ou então você tem medo de comprar esse e lá na frente ver outro que você acha mais bonito, né? Aí fica sem nenhum dos dois. Bom, poderia encontrar algum espelho que gostasse mais, mesmo tendo gostado muito deste. Os vendedores insistiram, mas ela não levou, mesmo querendo muito. Ficamos mais um pouco no lugar, que me trazia uma paz de espírito tão grande. Meus pais ficaram conversando com os vendedores por um tempo, até que finalmente fomos embora. E detalhe, eles tinham um sotaque diferente, não pareciam ser brasileiros. Acabou que a minha mãe se arrependeu de não ter comprado o espelho que tanto gostou. Então meu pai disse que no dia seguinte voltaríamos ao lugar para comprar.
Mas qual foi a nossa surpresa ao não encontrar mais a loja? Sim, nós não encontramos a loja. Ok, isso pode ser normal. Pode ser que passamos despercebidos por ela em algum momento, mas não tinha como não passar despercebido por essa loja. Lembra do detalhe que eu disse que ela ficava numa esquina e que estava abaixo do nível da rua e que tinha cerca de 3 degraus para descer, para entrar nela? Ah, eu não disse em cima. Eu não disse acima aqui, mas ela ficava do lado esquerdo da rua, se eu estivesse descendo por ela. Essas foram as características que usei para achar a loja, mas eu não achava. Eu andei na rua mais de 10 vezes, sem exagero, procurando essas características, mas simplesmente não tinha. Como que uma loja some desse jeito? Quer dizer, só tem uma rua na cidade que tem lojas que eram destinadas a turistas, e era a avenida da cidade, a única, na verdade. Então, qual seria a explicação de não encontrá-la? Se estivesse sozinha, eu diria que era coisa da minha cabeça, mas os meus pais se lembram perfeitamente. Eles também procuraram pela loja, mas não acharam. Como isso aconteceu no primeiro dia que estávamos na cidade, em todos os outros dias que ficamos, procuramos por ela, mas simplesmente não tinha loja nenhuma. Eu pedia informações em outras lojas, eu dava todas as características dela, mas as pessoas não sabiam informar. Na verdade, muitas das pessoas me encaravam bastante antes de responder que não sabiam sobre essa loja. Era como se ela nunca tivesse estado naquele lugar. Ninguém sabia nos dizer sobre ela. Era como se nunca tivesse existido. Até hoje eu me pergunto sobre isso. Um primo diz que talvez poderíamos ter entrado em alguma espécie de portal ou algo do tipo, mas eu falo que ainda quero muito voltar à cidade para tentar encontrar essa loja. Bem, esse é meu relato. Ficaria imensamente feliz se falasse sobre ele, porque tenho muita curiosidade para saber se já aconteceu isso com outras pessoas. Já. E me desculpe se foge a algumas regras a forma como contei o relato. Não, eu realmente encontrei hoje o canal de vocês e fiquei fascinada com ele vendo o vídeo sobre o efeito Mandela, empolgada também. Então resolvi escrever a vocês, pois achei que talvez pudesse ser um. Mas no fundo eu acredito que seja outra coisa. Quem sabe um dia ainda descubro. Parabéns pelo canal maravilhoso, eu amei, obrigada pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. Lembra aquele caso da sorveteria? Do casal que foi à sorveteria, viu que era uma sorveteria grande e tudo mais, e aí quando o marido retornou à sorveteria, não era uma pizzaria que estava lá há 15 anos no local. E a sorveteria era uma pequenininha do lado que fechava antes das 6 da tarde, com medo de assalto. E ele foi nessa sorveteria grande, bonita, era quase 10 horas da noite. E ela estava aberta. Ou seja, não existia aquela sorveteria ali. No local era uma pizzaria. Seria uma visita a uma outra dimensão, tipo abre um espacinho, que ali aparece, você vai para outra dimensão que está no mesmo lugar que você está aqui agora. Ou é um vislumbre do futuro. Tipo, hoje ou algum dia aí no futuro, alguém com essas características vai abrir uma loja desse estilo lá. Só que ela é abaixo do nível da rua. Será que é uma loja que existe em algum outro local do planeta ou do Brasil, mas por algum momento apareceu ali? Ou é uma loja, um portal que se abriu desse lance da outra dimensão, do eu, do lado de lá? Ah, meu Deus! Mas sim, tem casos, tem outros relatos de que a pessoa vai no estabelecimento e depois retorna, não existe mais casa, loja, que não está mais lá. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.